firme estão, achará poder para mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. Do poder das trevas sempre está. Porque todas forças nunca falhará. Porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, que o sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera será. Entre os inimigos lealdade será. Entre os inimigos muito audaz será. Quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz esmagará. A luz do Evangelho para os libertar. Glória a Deus. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus quem impera. 372 da harpa cristã. Sempre vencerá. Graças a Deus. Amém? Vamos ver o 322 da harpa cristã. Deve ter alguma propaganda, eu vou tirar o som aqui. Pronto. Esse é o 322. Que nos façam de Jesus. Sempre dá nas trevas luz, pra nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida. Deus o Pai o exaltou, nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta um perdido e rebelde pecador com o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido que converta um perdido e rebelde pecador, que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. A história do Senhor, salvação estou fruindo deste conto de amor.
do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou certo que Jesus é o Salvador. Outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. 322 da harpa cristã. Outro canto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Graças a Deus. Amém? Deus é fiel. Cantamos 2 hinos da harpa cristã. Aleluia. Vamos cantar um hino da harpa. Aliás, cantamos o hino da harpa. Palavra profunda. Jeremias capítulo 15. E agora eu estava vendo um vídeo também narrado desse Jeremias capítulo 15. Palavra pesada, palavra forte. Porque às vezes a pessoa tem medo de Satanás, mas não tem medo de Deus. E nessa palavra de Jeremias capítulo 15, mais uma vez a gente vê como que Deus tem controle sobre todas as esferas da natureza. Eu sei que eu estava esses dias falando sobre Jonas, né? Deus mandou Jonas ir para um lugar e Jonas foi para outro, pegou um navio, né? Foi para Tarsis. E eu sei que Deus mandou ele para um lugar e foi para outro. E ele entrou naquele navio com aquela gente. E Deus mandou um vento terrível. As águas ficaram revoltadas e aquela confusão toda de jogando as coisas de dentro do navio para fora para ficar mais leve. Com medo do navio afundar. E eles ali, né, tentando descobrir quem era o culpado. Porque viram que era uma coisa sobrenatural. E descobriram Jonas lá no fundo do navio dormindo. E acordaram Jonas, aí Jonas foi e confessou, né? Fizeram sorte, saiu em Jonas, falei, quem é você? Quem é o teu Deus? Aí ele foi e falou que o Deus dele era o Deus do céu. E ele falou, o que a gente vai fazer agora para parar esse mar revolto por tua causa? O que tu aprontou? Jogaram ele na água. Deus falou com o peixe engoliu a Jonas. Depois jogou Jonas lá na cidade de Nínive para falar ao povo que Deus estava para poder fazer uma coisa terrível naquela cidade. E eram 3 dias andando dentro daquela cidade. E depois disso, Jonas acabou de pregar, o povo se arrependeu. E nisso nós vemos em uma só palavra, em um só livro, né, de Jonas, um livro tão curto, e nós vimos ali vários fenômenos de demonstração do poder e controle de Deus sobre a natureza. Número 1, os ventos fortes, revoltados estavam a ponto de partir aquele navio em 2. As águas, número 2,
revoltantes também, revoltadas as águas. Estava balançando muito aquele navio. E depois que Jonas foi para a terra, depois que ele andou 3 dias dentro daquela cidade, indo e 3 dias voltando, pregando a palavra de Deus, o povo se arrependeu. Mas Jonas sentou, né, para descansar. E Deus fez crescer uma bolboreira que fez sombra em cima de Jonas ali, fez uma sombra boa. Mas da mesma forma que Deus fez crescer a bolboreira, ele também enviou um inseto ali que comeu aquela bolboreira. E Jonas começou a murmurar da vida. Aí Deus falou para ele: você acha que eu não ia ter compaixão daquela gente toda e daqueles animais? E você teve compaixão dessa bolboreira que você nem plantou. Então ali nós vemos os fenômenos, né, que Deus tem controle de tudo na natureza. Às vezes a pessoa fala: o verão está diferente, o inverno está diferente, a primavera está diferente. Deus está no controle de tudo. Tudo que sair, tudo que acontecer de diferente é a permissão de Deus. Não para castigar o homem, para despertar para a salvação, né? Como nós sempre falamos, as virgens loucas, 5 virgens loucas e 5 virgens sábias. 5 virgens sábias tinham azeite na sua lamparina e as 5 virgens loucas não tinham, né? E quando o noivo veio, elas correram até as virgens sábias para poder pegar um pouco de azeite para acender a lamparina para ir até o noivo. E as virgens sábias falaram assim: não, se eu der o nosso azeite para vocês, vai ficar nós sem azeite e vocês também sem azeite. Então, elas foram comprar o azeite. Quando elas voltaram, a porta já estava fechada e elas começaram a bater, né, para o noivo abrir a porta. E o noivo falou para elas: eu não vos conheço. Então esse é o perigo, né, na hora do arrebatamento. O povo que estiver salvo, né, a porta do céu vai se fechar assim como foi fechada a Arca de Noé. A Arca de Noé foi fechada por dentro pelo anjo. Aliás, a Arca de Noé foi fechada por fora pelo anjo, porque quem estava dentro não tinha como abrir a arca, né? E o povo tudo ali gritando, querendo entrar, porque eles não acreditaram no dilúvio, né? Mas o dilúvio veio, assim também como arrebatamento está para vir. E Jesus deixou esse exemplo, né, sobre essas virgens loucas, virgens sábias, e que nós possamos, né, buscar o nosso azeite, pagar o preço pelo nosso azeite, porque elas foram comprar, mas na linguagem que a gente entende espiritual, tem que pagar o preço, né? Buscar o azeite, se esforçar. Aleluia, glória a Deus. Em Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Romanos capítulo 12. Por esses dias eu estava na live, uma coisa séria, um mistério profundo, e Deus me levando em Apocalipse, me levando em Daniel, Jonas, tantas palavras profundas ali sobre salvação, arrependimento, busca do Espírito Santo, e uma pessoa escrevendo os negócios no comentário, umas coisas de deboche, de desafiando a palavra, perguntando onde eu estava lendo, e eu falava onde eu estava lendo. E é bom que quando eu leio aqui a palavra, a pessoa anote no papel, para ela ver que não é só um tipo de Bíblia que tem de tradução, são várias traduções, tem as mais modernas, tem a mais antiga.
essa minha Bíblia tem mais de 30 anos de idade, né? Quando eu peguei ela com um cantor, eu dei a minha Bíblia para ele e ele me deu a dele, que é a minha de pregador. Bíblia de estudo pentecostal muito boa, vem uma explicação boa. Os obreiros, todos os obreiros deveriam ter, obreiros, obreiras, pastores, pastoras, deveria ter essa Bíblia de estudo pentecostal, que ela é maravilhosa. Então nós lemos aqui em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. É uma pena que muita gente não conheça os mistérios da Bíblia, né? E aí quer trair, fazer acepção de pessoa, fazer tantas coisas que ofende a glória de Deus na vida do cristão, né? Uma vez eu comecei a falar que eu era o menor da casa devido às humilhações, devido à acepção de pessoa que eu passava. E aí é que foi pior, né? Que os que gostavam de humilhar me botaram no bolso definitivamente. Mas Deus falou comigo dentro da igreja: você não é o menor e você não é o maior. O meu sangue nivela todos por igual. Aí eu passei a observar. Passava por A e B, dava paz do Senhor Jesus, a pessoa não respondia. E uma vez eu perguntei para um varão, falei, vem cá, o sangue de Jesus comprou um ou todo mundo? Ah, comprou todo mundo. Eu falei, sim, tá. E aí Deus abriu meus olhos para ver que tem gente que não está ligado com Deus para saber que o sangue de Cristo nivela todos por igual. Se a pessoa quer ser maior do que os outros, né? Quer humilhar, quer fazer acepção de pessoa, ela vai carregar o peso do pecado dela, né? Porque quem é orientado pelo Espírito Santo vai andar sempre correto, não é verdade? Então nós lemos aqui uma coisa linda em Romanos capítulo 12, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é mistério, seja em ministrar e ensinar. Haja dedicação ao ensino. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, seja dedicado ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Por esses tempos eu tenho feito umas lives ao vivo e eu vejo que conforme eu vou lendo a Bíblia, eu vou aprendendo mais sobre Cristo, né? Quando nós falamos aqui sobre Jonas, ele fugiu do chamado, né? Na verdade, ele estava no chamado, mas em relação àquele mistério que Deus deu a ele, aquela missão que Deus deu a ele,
ele fugiu, né, para outra cidade, e ali, né, o Senhor, depois que ele cumpriu ali o ministério dele de fazer o que Deus mandou, né, a ordem de Cristo, o Senhor falou sobre compaixão, que o Senhor falou para ele que mandou ele até ali por compaixão daquelas almas, sabe? E nós vemos que a misericórdia do Senhor é grande. Eu não vou estender essa live por uma série de problemas, né, que está ocorrendo no externo, mas eu sei que até aqui o Senhor já tem falado comigo, falado com vocês, que Jesus tem deixado na Escritura: misericórdia quer e não sacrifício. E o sangue de Cristo já foi derramado e ele nos nivela por igual. E se nós olharmos com um olhar de misericórdia, nós vamos estar caminhando para o céu, porque Jesus fala na oração sacerdotal: eu não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Oremos por todos os irmãos na terra que estão sofrendo. No Brasil a gente tem essa liberdade de degustar a palavra de Deus, que é maravilhosa. Mas eu estou sabendo que tem países aí que está acontecendo umas coisas com os cristãos que se cumpre com perfeição o que se diz em Apocalipse. Que nós possamos orar pelos nossos irmãos, amém? Na Nigéria, em outros países também, em nome de Jesus, na África, em outros países. Pai amado, obrigado por essa palavra, por essa hora. Confirma o livramento, a bênção em nome de Jesus, meu Deus, amém.